Conectado. Apoio Cultural. Pós-graduação Faculdade Cearense. Informações 3201-7009. Colégio Batista. 62 anos educando para a vida. 4008-2300. Olá, você sabe o que é planejamento digital e como as marcas podem se diferenciar usando essa importante ferramenta? É sobre isso o papo com Felipe Moraes, consultor de redes sociais. Outros conteúdos como Web Negócios, dicas de Natanael Oliveira e você também confere Trend Topics, o que tá bombando na internet. Conectado tá muito bacana, não sai daí! Oi Felipe, tudo bom? Prazer tê-lo conosco. O prazer é meu, vim aqui para a cidade de Fortaleza, linda, mais uma vez. O prazer é todo meu vir para cá. Aproveitando sua presença aqui, né, em Fortaleza, sua visita, fala um pouquinho para a gente a importância do planejamento digital, das mídias digitais, né? Então, a importância do planejamento ela é meio ainda mal vista nas agências, porque a gente ainda é como se fosse gerador de despesa e não de lucro. Se vê pouco isso, por quê? Porque o atendimento traz o cliente, a mídia compra, a mídia traz faturamento para agências, as redes sociais tem que arcar com alguma despesa e tal, e o planejamento que organiza tudo isso ainda é visto como despesa, tanto para a agência como para o cliente. Mas é uma coisa que está crescendo bastante, pelo menos em São Paulo, né, onde é o mercado que eu mais atuo, né, eu sou de lá. Eu tenho visto bastante agências sendo comandadas por profissionais de planejamento, como uma Yang, como uma Santa Clara, que tem o Ulisses Zamboni, que é um cara que eu admiro muito. Então isso está fazendo crescer. Esse lado é importante porque começa a se ver o quanto o planejamento consegue melhorar todas as áreas da agência, porque esse é o nosso papel. O nosso papel assim, é desenvolver uma campanha, desenvolver uma estratégia onde a mídia seja mais efetiva, onde a rede social seja mais efetiva, onde o atendimento consiga fechar mais projetos com o cliente, onde o cliente consiga ver mais valor na agência, porque está aumentando venda, está aumentando o cadastro, depende do objetivo do cliente. Então o planejamento, ele é muito, o cenário assim, que a gente vê hoje é muito nesse sentido. Vou te pedir um minutinho, Felipe. Vamos chamar o Trend Topics, vamos ver o que está bombando na internet. Adelante. Permiso, don César. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Me permite sus documentos, por favor? Sí, aquí, el currículum. Bien. Ingeniero comercial. Así es. Perfecto. ¿Licencia de conducir la tiene al día? Sí, al día. Ya, perfecto. ¿Usted está más o menos claro cuáles son los propósitos de nuestra empresa? ¿No hay problema? Bueno, principalmente... ¿Tuvo algún problema al llegar acá ahora? No. Porque estamos un poquito... A mi... Madre. Perfecto. Aquí están las... Cuidado. ¿Sí? Ah, Sí, perfecto. mire. Mire. ¡Cuidado, no! ¿Hay alguien? ¡Don César! ¡Aló! Felipe, voltando aqui para o nosso papo, me fala um pouquinho aí de dicas que você pode dar para um planejamento bacana e onde as empresas, de repente, citar, onde as empresas mais pecam ao fazer um planejamento. Tá, o que eu dou de dica sempre quando me perguntam é o seguinte: entende o comportamento do consumidor. Hoje aqui na aula é o que a gente mais vai falar.
É entender esse comportamento, porque aí é uma visão muito minha e até conversando com alguns outros amigos de planejamento, eles até concordam. Quanto mais você entender o comportamento do seu consumidor, mais você vai conseguir ter um diferencial, conseguir traçar uma estratégia efetiva para ele. Esse é um primeiro passo, essa primeira dica. O profissional de planejamento ele é muito curioso. Então é um cara que pesquisa muito, que vai muito atrás, que conversa com pessoas, que entende histórias de pessoas. A gente conta histórias de marca, então a gente tem que entender histórias de pessoas para contar uma história melhor. É um cara que pesquisa muito, então é um cara que vai no cinema, um cara que vai no teatro, um cara que viaja, um cara que conhece novas culturas, é um cara que lê de revista Capricho, a revista Exame, a HSM, a publicação da GV, enfim, você tem que ler tudo, não pode ter nenhum preconceito com informação. Eu não gosto de axé, eu não gosto de pagode, legal, se o consumidor gosta, então você tem que saber o que está acontecendo. Eu costumo até falar em aula, eu, por exemplo, detesto o Big Brother, mas eu estou trabalhando numa empresa que atende o público classe C. Eu vou ter que ver o ano que vem, eu vou ter que entender o que está acontecendo, por mais que eu não goste, mas eu vou ter que ver. Então essa é uma dica. Onde é que as empresas estão pecando hoje? Comportamento de consumo. Hoje, assim, a gente recebe briefings até hoje como agência, né? Eu saí de agência 2 anos atrás, mas ainda faço consultoria para algumas, a gente ainda recebe briefings assim, público-alvo, homens 25 anos mais classe A. Esquece, não é mais isso. O público-alvo não é mais esse, porque um homem 25 anos classe A é disputado por 250 marcas. Você tem que saber assim, o que esse homem classe A de 25 anos quer, onde ele está, o que ele busca, como é que a internet, o que a internet representa para ele, como é que ele pesquisa na internet, se ele compra online, se ele não compra, onde é que ele está, quem que influencia, quem que ele influencia ou quem influencia ele é uma decisão de compra. Então todo esse detalhe as empresas estão pecando. As empresas que começam a entender, e aí eu sempre cito o caso da Tecnisa, que é uma empresa que eu respeito muito e conheço o pessoal do marketing, eles acabaram não, né? Faz mais ou menos um ano eles contrataram uma psicóloga, exatamente para essa psicóloga ir no stand e entender como é que as pessoas compram um apartamento. E isso é revertido na comunicação. Felipe, eu vou te pedir mais um instantinho. Tá, vamos para as dicas de Web Negócios com Natanael Oliveira. Hoje eu quero falar com você sobre as microconversões que ocorrem dentro do seu website. Mas antes, é importante te lembrar que dentro do seu website existe o chamado funil de vendas ou funil de conversões. É o passo a passo que o seu usuário, que o seu visitante passa até chegar a uma conversão. Seja para entrar em contato com a sua empresa, seja para pedir um orçamento ou até mesmo para realizar uma compra. Quando você estuda as suas microconversões, ou seja, o passo a passo, passo 1, passo 2, passo 3, até chegar no cumprimento daquela meta, você vai entender o comportamento do seu público e principalmente você vai identificar em quais pontos o seu site está precisando melhorar, está precisando otimizar a conversão para que então você consiga melhorar a sua taxa de vendas de um modo geral. Então, se você entende as microconversões, ou seja, o usuário chegou na página inicial, ele tem que clicar em um botão para ir para a segunda página, você precisa entender qual é o comportamento dele. E você vai entender exatamente em qual ponto das microconversões que o seu usuário está desistindo. Você vai corrigir isso e com certeza você vai ter uma melhora significativa nos seus resultados. Então, essa é a dica de hoje do Web Negócios. Eu te espero. Até a próxima. Felipe, voltando para o nosso papo, agradeço primeiramente a tua participação, foi muito bacana. E aí eu gostaria de tanto que você falasse um pouquinho do livro, né? Que eu sei que está vindo aí, que já teve um lançamento, mas que em 2014 está chegando de novo. Exatamente. Então fala um pouquinho sobre ele e deixa teus contatos, quem quiser entrar em contato contigo, fazer o curso pelo site, enfim. Legal. Na verdade, em junho de 2009 eu lancei um livro chamado Planejamento Estratégico Digital, que eu estudo aí desde 2004. Né? Foi relativamente um sucesso, apesar de ser nicho do nicho, né? E a internet estava começando a se falar planejamento. Em 2010 encerrou o livro e eu reescrevi e estou lançando por uma outra editora, que é a editora Saraiva. Acho que quiser me seguir no Face, vira e mexe, eu estou publicando coisas sobre marketing digital, sobre cursos, dicas, vagas de emprego que sempre chegam pra gente, né? Estou publicando ali no Face e acho que é basicamente isso. Eu que agradeço aí a oportunidade. Felipe, obrigada mais uma vez. E o Conectado, gente, fica por aqui. Lembrando que na TV fica por aqui, mas esse conteúdo e outros conteúdos você vê no nosso site tv.povo.com.br/conectado. A gente se encontra pela net.